Vamos fazer hoje um pouquinho de exercício sobre geradores. Mas antes disso, a gente precisa lembrar algumas coisas. Vamos considerar V um espaço vetorial e S um subconjunto não vazio desse espaço vetorial V. E aí, o que a gente tem? Vai usar o símbolo que eu estou chamando de S no quadradinho, ou seja, S entre colchetes, para denotar o conjunto de todas as combinações lineares dos elementos que estão nesse S, que é não vazio. Em outras palavras, um elemento está no S quadradinho, somente se existem escalares e vetores no S, escalares no R e vetores no S. De forma que eu possa escrever o U como combinação linear do U1 até o UN. Então, vai ser α1, U1 mais alguma coisa aqui, do U2, do U3, do U4 até o UN, tá? E aí a gente tem uma proposição, que é, nessas condições, o S quadradinho é um subespaço vetorial do V. A gente também viu que, nessas mesmas condições, a gente vai dizer que o S quadradinho é um subespaço gerado pelo subconjunto S. Então, o S sem o colchete é um subconjunto de V que não necessariamente é um subespaço. Por exemplo, se o vetor nulo não estiver nele, se ele não for fechado para adição e multiplicação por escalar, ele não vai ser um subespaço, mas ele é um subconjunto do V. Agora, o S no quadradinho, ou seja, o S aqui entre colchetes, sempre vai ser um subespaço do espaço vetorial V. Os elementos do S conjunto são chamados geradores do S quadradinho. E aí, então, se eu tenho um S que é 1 até o N, o S quadradinho eu vou pôr o colchete aqui, eu vou usar essa notação de colchete, que é o subespaço gerado pelas combinações lineares do 1 até o N, tá? Então, vamos ver um exemplo. Vamos considerar espaço vetorial V como sendo o R e um subconjunto do R que é só o número 1. Então, vamos determinar qual vai ser o S quadradinho, ou seja, o gerado pelo S. A gente nota que o S é subconjunto não vazio do V, e o S quadradinho vai ser formado por todas as combinações lineares de quem? Dos elementos de S, mas só tem um elemento no S, que é o 1. Então, serão todos os múltiplos de 1, e que vai dar o próprio R, certo? Então, de verdade, a gente pode observar que se eu tomar um alfa no R, então alfa vezes 1 é alfa, então eu estou mostrando aqui que eu estou tomando esse alfa aqui como elemento de R e também como elemento dos escalares aqui. E isso está me dando um elemento de R, e eu estou concluindo que todos os múltiplos do 1 estão, na verdade, nos reais, porque eles podem ser escritos dessa forma. A gente está usando aqui uma propriedade de espaço vetorial, tá? Outro exemplo é tomar, por exemplo, o V como sendo todas as matrizes 2 por 2 com entradas nos reais. E um subconjunto dessas matrizes que vai ser, por exemplo, o subconjunto dessa matriz, que é 1 menos 1, 0 e 0, e dessa, que é 0, 0, menos 1, menos 1. Ok. Vamos determinar qual é o espaço gerado pelo S. Ou seja, vamos determinar o S no colchete, ou S no quadradinho. E a solução é, eu vou escrever o S no quadradinho como todas as combinações lineares dos elementos de S. Então, eu vou pôr aqui um alfa e um beta como escalares,
e eles variando nos reais. Com isso eu faço todas as combinações possíveis dessas matrizes em azul aqui. E aí eu observo que eu tenho multiplicação por escalar e soma de matrizes, e eu vou obter matrizes dessa forma, onde eu vou ter alfa, menos beta e menos beta. Então vão ser todas as matrizes que têm essa cara aqui, olha. Tá? Esse vai ser o meu conjunto S no quadradinho. Agora vamos considerar o espaço vetorial R2, que é o plano R2, munido das operações usuais de multiplicação por escalar e soma entre dois vetores do R2, e vamos considerar um subconjunto do R2, que é esse aqui, que é feito de dois pares ordenados, o 1, 0 e o 2, menos 1. Vamos determinar quem é o espaço gerado pelo S. Então, o S no quadradinho vão ser todas as combinações lineares do 1, 0 com o 2, menos 1. Ou seja, vão ser coisas do tipo 1 escalar vezes 1, 0, mais outro escalar vezes o 2, menos 1, com esses escalares percorrendo os reais. Com isso, então, eu fazendo essa continha aqui, eu vou ter alfa mais, agora o beta, eu estou multiplicando aqui e aqui, né? Já tinha multiplicado o alfa aqui, ó, e aqui. E com isso eu faço agora a soma de coordenada a coordenada, alfa mais 2 beta, ponho na primeira coordenada, e 0 mais menos beta, ponho na segunda coordenada, que é menos beta. Então, o S no quadradinho é o conjunto dos pares ordenados com essa cara aqui, ó. O nosso próximo exercício pede para a gente mostrar que os polinômios P1, P2, P3, P4, no P3, que é o espaço vetorial de polinômios até grau 3, com entradas ou coeficientes reais, que são esses aqui, dados aqui, P1, P2, P3 e P4, dado dessa forma, de fato geram o espaço vetorial P3. Tá? Para isso, então, a gente tem que provar que qualquer vetor do P3, então, quando a gente pegar um polinômio qualquer do P3, ele pode ser escrito como combinação linear desses caras aqui. Então, se a gente pega um cara qualquer em P3, um vetor em P3, como ele é? Ele é dessa forma: A0, A1x, A2x2 mais A3x3, com A0, A1, A2, A3 nos reais. Então, ele tem essa cara, esse polinômio arbitrário que a gente pegou no P3. Eu quero verificar se eu consigo escrever como combinação linear desses, que são esses aqui, ó, especificamente. Então, eu preciso mostrar que existem escalares de forma que o P seja alfa de P1 mais beta de P2 mais gama de P3 e mais delta de P4. Ou seja, já que o meu P eu estou escrevendo dessa forma, eu quero ter essa igualdade válida. Eu consigo achar alfa, beta, gama e delta em função do A0, A1, A2 e A3? Será? Vamos ver. Então, eu vou desenvolvendo esse lado daqui, vou colocar no lugar do P1, 1, que foi dado no enunciado. No lugar do P2, 1 menos x. No lugar do P3, 1 menos x, tudo ao quadrado. E no lugar do P4, 1 menos x, tudo ao cubo. Se eu abrir essas continhas aqui e colocar os caras em evidência, eu vou conseguir escrever alfa mais beta mais gama mais delta vezes o polinômio constante 1, menos beta menos 2 gama menos 3 delta vezes o polinômio x. Depois, o escalar gama mais 3 delta vezes o polinômio x2 e o escalar menos delta vezes o polinômio x3. Tá? E com isso, então, o que a gente tem? A gente tem
um sisteminha que a gente precisa resolver. E como a gente vai fazer? Igualando os coeficientes de ambos os lados da igualdade. Então, voltando. Aqui eu tenho o coeficiente para o termo independente, e aqui o coeficiente para o termo independente é a zero. Então, eu tenho que igualar alfa mais beta mais gama mais delta com a zero, que é essa equação aqui, ó. Eu tenho que igualar o coeficiente do x desse lado da igualdade com o coeficiente do x desse lado da igualdade, que é o A1. É assim que a gente faz igualdade de polinômio, né? Observando os expoentes e igualando os coeficientes correspondentes. A mesma coisa, eu vou precisar igualar o coeficiente do x² ao coeficiente do x² desse lado, e aqui a mesma coisa, o coeficiente do x³ ao coeficiente do x³. Então, a gente vai ter isso aqui. E aí, quando a gente resolver esse sistema, a gente vai obter delta aqui, gama, beta e o alfa também, todos a gente conseguiu escrever em função do A0, do A1, do A2, do A3. Então, de fato, a gente conseguiu obter escalares alfa, beta, gama e delta que foram escritos em função dos coeficientes do polinômio arbitrário que a gente deu. Portanto, sim, aqueles 4 polinômios geram o P3, porque eu peguei um polinômio qualquer no P3 e mostrei que eu consigo escrever sim como combinação linear daqueles 4 dados no início. Tá bom, agora vamos relembrar uma proposição importante que a gente vai usar no próximo exemplo. Se eu considero V um espaço vetorial gerado pelo 1 até o n, ou seja, o V é o gerado, e aí eu ponho o colchetinho, né, para denotar que eu estou fazendo o espaço gerado do 1 até o n. E se o U for combinação linear dos demais, o 1, ou o 2 é dos demais, ou o 3 é dos demais, qual for combinação linear dos demais, na verdade eu não preciso dele, porque ele está sendo gerado pelos demais, certo? Então eu não preciso desse. Então eu vou tirar o 1 daqui e vou conseguir escrever o V como dependente só do 2 para frente, que é isso aqui. Então eu tiro esse aqui, já que ele pertence ao gerado pelo 2 para frente. E assim para qualquer um que fosse. Se eu tivesse o U3 escrito pelos outros, eu poderia tirar o U3. Se eu tivesse o U4 escrito pelos outros vetores, como combinação linear dos outros vetores, eu poderia tirar o U4 e mesmo assim eu não alteraria o gerado pelos vetores restantes. Com isso na cabeça, a gente vai resolver, então, o nosso exercício 5. A gente quer verificar se essas matrizes 2 por 2, aqui, essas 4 matrizes 2 por 2, se elas de fato geram o M2 de R, que é o espaço das matrizes 2 por 2 com as 4 entradas nos reais. Tá, o que a gente precisa verificar? Se essa igualdade vale onde o S é o conjunto dessas matrizes e o S quadradinho aqui é o gerado, né? É o subespaço gerado pelo S. E cada um desses elementos de S é chamado de gerador, tá? Se for o caso. Ok, então basta a gente verificar essa inclusão. Por quê? Para verificar essa igualdade, a gente tem que mostrar que vale a inclusão assim, mas essa inclusão é óbvia que vale, porque a gente viu anteriormente que o subespaço S quadradinho está contido no espaço vetorial do qual ele é formado. Então, a gente só precisa mostrar a inclusão assim, que é essa daqui. Ok. Se a gente observar que essa matriz azulzinha aqui, onde eu destaquei, ela é escrita como 2 dessa matriz, mais uma dessa e menos uma dessa.
Então, na verdade, eu estou conseguindo escrever essa azul como combinação linear dessas outras 3. Isso quer dizer que essa azul, ela não está sendo necessária, porque ela pode ser gerada pelas outras 3. Portanto, pela proposição que a gente acabou de mencionar, eu posso excluir a matriz azul e colocar o espaço gerado pelo S como sendo esses 3 aqui sem o pedacinho azul, porque afinal de contas eu posso dispensá-lo, já que ele é combinação linear das demais matrizes. Tá bom. Vamos supor então, por absurdo, que eu tenho uma matriz arbitrária que possa sim ser escrita como combinação linear das matrizes desse nosso S quadradinho. Ou seja, então eu consigo achar alfa, beta e gama de modo que esse A aqui, que é o ABCD, é escrito como alfa desse, beta vezes esse e gama vezes esse, que são os 3 elementos do conjunto S. Se isso então for verdade, fazendo aqui multiplicação por escalar e depois a soma de matrizes, eu vou obter o seguinte, um sisteminha, e resolvendo esse sisteminha, eu consigo escrever, por exemplo, o A em função das outras 3 letras, o BCD, ou qualquer uma delas em função das outras 3. Isso está me dizendo que essa matriz aqui, ela não é arbitrária. Mas isso é uma contradição, porque eu tomei a matriz como sendo arbitrária. Logo, então, necessariamente, o nosso A não pertence ao S quadradinho, já que eu cheguei numa contradição. Portanto, aquilo que eu assumi, eu assumi que a minha matriz A era sim combinação linear de matrizes de S, portanto existiam esses caras, então isso não é verdade. Essa é uma prova, então, que a gente está fazendo por absurdo, né? Supondo por absurdo que o A pode ser escrito como combinação linear dos elementos de S e chegando numa contradição. Tá bom? Então, com isso, a gente acaba mais uma aula bem rapidinha de exercícios de revisão de geradores. Tchau, até a próxima.